da agricultura de precisão, de facto... Estão a ver, pronto. Então, aquilo que me foi pedido, o tema que me foi pedido para falar hoje foi sobre o estado da arte da agricultura de precisão. De facto, portanto, além do trabalho de professor, portanto, de alunos, aulas e de investigação, também tenho assumido esse papel de disseminador, de dar formação e de contaminar e de sensibilizar. E hoje em dia, como o Engenheiro Martino disse, a agricultura de precisão está nas bocas do mundo, a vários níveis. Portanto, há um alinhamento quase perfeito entre aquilo que é o setor e a necessidade que o setor sente e aquilo que é que os políticos e que a política preconiza para resolver os enormes desafios que temos pela frente. Agora, a inovação é um processo que tem os seus quês. No setor agrícola, como todos sabemos, dadas as suas circunstâncias, o risco, dado o contexto em termos de faixas etárias, em termos de nível de formação, etc., ainda mais a questão da inovação e o estudo de como é que a adoção vai acontecer é mais premente. E as questões que frequentemente se me colocam já não são, em tempos chegaram a ser de se a agricultura de precisão ia acontecer mesmo, se não era apenas uma moda. Portanto, penso que hoje em dia já todos percebemos que, em igual modo que acontece nas nossas vidas, portanto, a digitalização veio para ficar. E, portanto, essa fase está ultrapassada. Neste momento, a questão é como é que nós vamos generalizar e como é que nós vamos conseguir, dadas a grande diversidade, aquilo que o Martim costuma chamar de as agriculturas de Portugal, como é que nós vamos chegar às várias dimensões económicas, às várias formações, todo esse contexto de complexidade. E sobre isso, acho que é importante fazermos logo um ponto de ordem de que a ambição é universal, portanto, é conseguir chegar a todos os sistemas de produção, todas as dimensões, todos os contextos da afoclimáticos, etc. Agora, não vai ser feito da mesma forma. E é isso que às vezes é preciso entrarmos nos pormenores para perceber que eu não vou aplicar a agricultura de precisão da mesma forma no Alentejo, em 500 hectares de trigo, ou em 2 hectares de mirtilo em Santa Maria da Feira. E, portanto, se entendermos isso e mais do que se entendermos bem aquilo que é a agricultura de precisão, eu acho que algumas das ideias pré-concebidas se começam a desfazer e nós começamos a falar mesmo de coisas efetivas e não apenas de ideias feitas e começamos a passar à fase seguinte, que é ok, como é que a gente vai implementar isto. E então, a primeira coisa que passaria por mostrar aqui seria a definição. Ela está ali oficial, porque na realidade isto é um facto interessante. A ISPA é a Associação Internacional de Agricultura de Precisão, em 2019, 2020, oficializou uma definição de agricultura de precisão. Teve essa necessidade porque até essa altura, portanto, eu fazendo uma revisão bibliográfica sobre o tema, apareciam 40, 50 definições de agricultura de precisão. E então chegou aqui o consenso de vários peritos na matéria,
que, não sendo perfeita, a mim agrada-me e acho que reúne o essencial. E o essencial está dito ali logo de início. Portanto, a agricultura de precisão é uma estratégia de gestão que reúne, processa, analisa dados temporais, individuais e espaciais e combina com outras informações para apoiar decisões de gestão. Para quê? Para a melhoria do uso dos fatores, dos recursos, aumento de produtividade, a melhoria da qualidade, rentabilidade, sustentabilidade, redução de risco, etc, etc. Isto às vezes tens dois atributos, parece um bocadinho esotérico, um bocadinho distante e parece um bocadinho demasiado bom para ser verdade. Na realidade, isso desfaz se nós pensarmos que o que nós aqui pretendemos é criar nas explorações um contexto de informação e um sistema de informação que permita decisões informadas, decisões baseadas em factos. Nós sabemos que o nosso setor é pródigo, fruto de uma diversidade de fatores, onde entra a tradição, entra muitos outros fatores, em que muitas vezes as decisões não encontram uma base técnico-científica, são apenas porque sim, porque o ano passado funcionou bem, ou porque no passado se fazia assim. Pronto. Acontece que isso até poderia funcionar até há uns 10, 20 anos atrás, quanto mais não seja se pensarmos no contexto das alterações climáticas, onde tudo está a mudar cada vez mais. Aquilo que era verdade, que funcionava no passado, deixa de funcionar. E então isto obriga a que os sistemas de produção se tornem muito mais abertos à inovação, que de facto as decisões de fertilizar, de regar, as diversas de tratamentos, as diversas operações que ocorrem durante o ciclo de uma cultura passem a ser decisões informadas. Eu faço isto porque aquilo, coisas deste género. E, portanto, esta definição agrada-me por algo que eu tenho dito desde o início e que acho que se pensarmos bem, que faz sentido, que é que a definição da agricultura de precisão não tem necessariamente a ver com tecnologia. Obviamente que este contexto que falei de informação, de dados na exploração é extremamente mais fácil de implementar se nós tivermos acesso a alguma tecnologia e até à questão da digitalização, portanto, que é basicamente a infraestrutura que nos permite criar estes sistemas de informação. E portanto, se nós pensarmos isso, automaticamente pensamos, ok, então isto quer dizer que eu não preciso de ter o último grito de maquinaria, nem para na realidade aplicar o conceito, ok? E isso é de facto verdade. Há agricultores de precisão que usam o Excel. Agora, também é certo que, e aí a digitalização, portanto os meios digitais, vieram-nos permitir tirar partido de algo que historicamente, devido ao aumento da dimensão das parcelas agrícolas, historicamente, desde a Segunda Guerra Mundial, que não era possível, não é? Portanto, ou seja, nós quando começamos a aumentar a área das parcelas agrícolas e das explorações por razões de escala, para ganhar escala, passámos a ter que fechar os olhos a alguma da variabilidade que sabíamos que existia nas parcelas, nos solos, nos declives, mas que não era economicamente viável, nem havia meios técnicos para o fazer. E a digitalização e a sensorização permitiu-nos, de facto, criar mecanismos, tecnologias que nos permite tratar a grande área como se fossem a soma de pequenas parcelas, ok? E, portanto, eu vou gerir 20, 30 hectares, mas tendo em conta as especificidades de cada uma das subáreas. E, portanto, é interessante esta não ter a palavra tecnologia,
nem se tão pouco especifica metodologias ou ferramentas e, de facto, a questão dos dados. Okay? E ser perfeitamente ampla. Não é? Portanto, se aplica-se a zootecnia, à parte da escultura, etc. Agora, em relação ao estado da arte, entendendo o estado da arte como é que nós estamos em termos de aplicação. Podemos ter a tomar aqui como referência os dados de países mais avançados que o nosso na adoção, como seja os Estados Unidos, como seja o Brasil, a Austrália, e vêm aqui, reparem que aquilo que eu há pouco falei, de que a agricultura de precisão não é necessariamente sinónimo de maquinaria, mas só que depois temos um problema prático, que é como é que eu meço a adoção. E muitas vezes nos inquéritos, a adoção, o fazer, tirar partido da agricultura de precisão é muitas vezes confundido ou medido como se eu tenho um GPS, se eu tenho uma ceifeira. Às vezes as coisas não são, uma coisa não quer dizer necessariamente a outra, muitas vezes. A mesma coisa seria, num exemplo que todos será mais palpável para todos, uma coisa é eu ter uma sonda de água no solo, outra coisa é eu usar a sonda efetivamente para gerir a rega. E portanto, mas percebe-se esta dificuldade de como é que eu vou avaliar o fazer, não é? O ato da gestão é um pouco mais complexo do que ver e avaliar pela existência do hardware. Aqui temos, vejam números de condução assistida por GPS, se valores de 60%, em alguns estados americanos 90% das operações com condução assistida por GPS, a monitorização da produtividade também com valores em muitos países e zonas acima dos 50% e dos 70%, é algo a que nós ainda estamos muito lá atrás. Não é? Mas a detecção remota, portanto, o uso de imagens de satélite e drone, veja na Argentina com 80%. Portanto, isto para dizer o quê? Que se por um lado nos dá uma noção de que nós estamos atrasados na adoção, por outro lado diz-nos que de facto se é possível e existem outros países com agricultura mais avançada que a nossa, em que o caminho seguido foi esse. Em termos de números concretos, o recenseamento agrícola de 2019, que foi publicado recentemente, teve este ano esta novidade de tentar, através de algumas perguntas específicas, quantificar a adoção, nomeadamente, e a questão, o enfoque aqui grande na questão dos dados, não é? Portanto, se dispõe de dados georreferenciados na exploração, depois especificamente se usa cartas de NDVI, se tem cartas de produtividade, cartas de condutividade elétrica, sensores de umidade no solo, e portanto, e ainda se usa a tecnologia de taxa variável. Sabíamos à partida que os resultados, a adoção é bastante baixa, mas eu penso que foi importante termos começado em 2019 para que daqui a 10 anos, já depois de algumas medidas da próxima PAC estarem em efetivação, nós conseguimos avaliar aqui o efeito da evolução temporal da adoção. Vejam aqui dos resultados, portanto, do recenseamento agrícola, nota ainda para o surgimento frequentemente associado à mecanização, ok? Portanto, aqui a juntar a agricultura de precisão e a mecanização. Apesar de ser uma realidade marginal, 0,3% das explorações referiram a que têm a disponibilidade desses dados, 0,2% a efetuarem operações culturais de taxa variável. Portanto, isto é residual. Em termos de área, e isto
resulta, como sabemos, do índice de concentração das nossas explorações. Em termos de área, a representatividade já é maior, já temos aqui 4,2% da sal e 1,6% na parte do efetivo animal. Portanto, são números, sabíamos que à partida iam ser assim. Vejam aqui em termos gráficos, portanto, os percentuais e depois dentro de cada um deles a questão dos sensores de umidade, obviamente, com medidas que já temos e que mostram já aqui uma taxa de penetração bastante interessante. Agora, do ponto de vista, agora vou tentar aqui colocar duas aplicações que, na minha perspectiva, devemos pensar nelas porque estão nos antípodas, são diametralmente opostas no que toca à adoção. Ou seja, tenho aqui esta, que é a condução assistida e automática por sistemas de referenciação, por georreferenciação por satélite, GPS e outros, e que é isto vulgo barra de luzes, vulgo condução por GPS, como é referenciada no campo. Isto chamo aqui este caso concreto porquê? Porque é uma aplicação da digitalização em que a adoção foi rápida e bastante abrangente. Ou seja, hoje em dia, estou a falar sobretudo no contexto do sul do país, mas no norte também, em algumas zonas, é uma tecnologia que reúne três aspectos muito importantes, que é relativamente barata face aos benefícios que se tiram dela, é muito fácil de utilizar, portanto são três botões para pôr a funcionar e tirar partido da condução por GPS e dos seus benefícios, e os retornos são evidentes. Portanto, é muito fácil de fazer contas. Há taxa de sobreposição entre passagens, X%, ora, isto é o ganho, é X% de adubo, X% de combustível, X% de lubrificante e, portanto, torna-se muito fácil a percepção. E isso justificou que se em, 2001, 2002, nós falávamos, temos aqui a condução assistida e automática e por GPS, etc. Hoje em dia, quer dizer, é quase corriqueiro, e até porque os custos mesmo da condução automática estão, basicamente, baixaram para metade nos últimos 10 anos e, portanto, faz com que ainda mais a adoção, promova ainda mais a adoção. Diametralmente oposta a esta aplicação, temos aquela que para nós é no longo prazo a aplicação da digitalização e da agricultura de precisão, que vai trazer maiores retornos, maior sustentabilidade, menor pegada carbónica, todos aqueles benefícios, menor pegada ambiental, etc. Que é, de facto, a criação deste ecossistema de dados, de sensores e de atuadores nas parcelas e nas explorações agrícolas, que depois conduz a um sistema de informação. Aqui é um exemplo em que eu tenho um painel de controle da exploração, onde recebo dados e onde também controlo e faço atuação em atuadores no campo, e portanto é este sistema que verdadeiramente nos vai trazer os benefícios. Porquê? Porque a tal questão da atuação no momento certo, no local certo, no tempo certo, com o produto certo. E isso
é isso que traz, de facto, critério, traz agronomia traz a agronomia para uma nova dimensão que não estamos ainda a praticar. Sensato. Ora bem, então, continuando aqui na lógica do estado atual, eu costumo apresentar este slide como um slide em que eu falo nos ingredientes da agricultura de precisão, ou seja, o que é que eu preciso de reunir numa exploração de forma a tirar partido. Portanto, lá está, naquela vertente, esta última que falei, do tal sistema de informação. Já agora, esqueci-me de referir, portanto, estava a fazer a comparação em relação à condução automática. Porque é que esta componente aqui tem taxas de adoção bastante menores do que esta? Basicamente porque é muito mais complexa, porque é muito mais caso a caso, a componente de conhecimento agronómico é muito superior e, portanto, o retorno muitas vezes não é garantido à partida, que é um atributo muito importante para quem vai investir. Nós aqui, por exemplo, no caso da monitorização da produtividade, depois há estratégias que nós temos para reduzir o risco dessa adoção, mas à partida depende muito da resposta específica de cada parcela e de cada exploração. Mas focando-nos aqui nos tais ingredientes, isto para que depois nós possamos pensar aqui destes, quais são efetivamente os mais limitantes, não é? Portanto, aqueles que mais estrangulam aqui a adoção, que levam a que a coisa não aconteça à velocidade. Já nem digo que nós desejaríamos, mas digo até de que nós precisaríamos, não é? Para os vários desafios que são inúmeros, não é? Portanto, já falei aqui da parte do carbono, do sequestro de carbono, mas outros de competitividade, de pegada ambiental, pegada hídrica, uma série de facto, estamos aqui num ponto da história da agricultura, a parte da biodiversidade também, estamos aqui num ponto desta história que começa há 10, 12 mil anos atrás e que é aqui um ponto-chave para o futuro, para os desenvolvimentos futuros. E, portanto, o que é que nós aqui temos? Temos parte de hardware, portanto, física, componentes. Esta componente no passado já foi mais limitante, ou seja, isto aqui eu englobo aqui nesta componente o conhecimento, a capacidade dos vendedores de equipamento de saberem e de ajudarem depois os produtores a usarem e a calibrarem os seus equipamentos. Portanto, isto já fizemos aqui um longo caminho, felizmente, nesta área. Hoje temos prestadores, vendedores de equipamento bastante apetrechados e munidos de conhecimento para ajudar. Ainda não estamos no ótimo, mas estamos já numa longa distância do que já aconteceu no passado. E também uma componente importante aqui na parte do hardware, que é a questão da prestação de serviços, portanto, dos prestadores de serviços de sensolato, sensores, etc., até maquinaria. Portanto, e aí também penso que esse caminho já vem sendo trilhado há bastante tempo e penso que com a digitalização e a agricultura de precisão vai ser ainda mais marcante a preponderância da prestação de serviços. Porquê? Porque basicamente as máquinas começam a ganhar uma complexidade que só mesmo quem trabalha em larga escala é que vai conseguir tirar o devido partido e ser custo eficiente na sua utilização. Depois a componente de software, portanto, as plataformas, por exemplo, são hoje inúmeras, não é? E nas plataformas de utilização de informação, de consulta de informação de satélite, dos drones, de gestão, aquele software que eu mostrei aqui da gestão de dados da exploração,
ele próprio é uma aplicação open source, portanto, estamos bastante apetrechados nesse ponto de vista. Do ponto de vista da conectividade, é um fator muito limitante no território todo, não é só nas zonas de baixa densidade, é mesmo um problema. Estamos que os nossos fornecedores de internet precisam aqui de rever um bocadinho as suas áreas de cobertura, porque de facto há muitas zonas cegas, muitos problemas de aceder, e se eu não consigo aceder a sensores, a leituras de dados, não quer dizer que fique totalmente limitado, mas tudo o que seja aplicações em tempo real, em controle de tempo real, ficam obviamente fora de pé. Depois a questão dos processos, portanto, a reengenharia dos processos, portanto, o repensar as fertilizações, o repensar as operações, os tratamentos, tudo isto tem que começar a abarcar estas novas ferramentas que surgem. Eu penso que aí ainda estamos lentos ainda neste momento ainda é um fator limitante, ou seja, fazemos aqui o upgrade, não é, da verdadeira reengenharia de processo, a amostragem, a monitorização da fertilidade do solo é um excelente exemplo de como se altera completamente com a georreferenciação. Depois a questão das pessoas também é um fator limitante, não há qualquer dúvida. Nós, e aí estou à vontade porque tenho responsabilidades enquanto docente, portanto, aqui é preciso fazermos um esforço coletivo de formação, não só dos que estão a sair, mas da mão de obra que já está no campo. A questão do conhecimento agronómico também tem a ver com formação, está bem? Portanto, relaciona-se. A questão dos dados, em relação aos dados, portanto, aquilo que quer dizer é acesso livre a dados. Eu penso que aqui também alguns dados da administração centrais ainda são pagos e, portanto, deviam ser tornados gratuitos. Portanto, e sobretudo não só o custo, mas também a fácil integração, a capacidade de passar dados de umas aplicações para as outras e de haver estándares comuns de manuseamento dos dados já é e vai ser cada vez mais um verdadeiro ativo das explorações agrícolas. Portanto, o registro de base de dados fortes, completo, de vários anos, é de facto um ativo muito grande das explorações para conseguir perceber o que vai acontecer. Aqui uma menção importante para nos últimos anos chamemos-lhe inovação institucional, que é o aparecimento de novas instituições que congregam, são organizações de organizações quase, que é muito interessante o caso do Centro de Competências do Inovtec Agro e do Smart Farm Collab, que são organizações que juntam várias outras organizações já existentes no sentido de tentar resolver problemas específicos, que seja de inovação, de novas soluções, seja de formação e de disseminação. Portanto, isso foi um passo grande que temos dado. Aprender a trabalhar em conjunto, em equipa, um passo grande que temos dado recentemente. Ainda tinha aqui 3 minutos, não vou conseguir dizer tudo, mas não há problema, que depois a parte importante são também ouvir as perguntas. Pode-se ultrapassar, não há limitação. É? Ok. Pode-se ultrapassar. Ok. Pronto, em termos do nosso país, aquilo que, sem dúvida que a aplicação campeã é aqui a condução assistida em automática, portanto diria quase corriqueira, sobretudo aqui mais para o sul do país. Também temos uma grande taxa de adoção da monitorização em tempo real
da performance vegetativa por detecção remota. Portanto, os dados são livres, estão de livre acesso, e são pequenas coisas que têm um grande impacto. Eu, no final, vou dar um exemplo de uma coisa que me aconteceu recentemente, de um contacto que tive recente, e sobre exatamente isto. Ou seja, são pequenas coisas que podem ter, em termos de gestão das culturas, podem ter um impacto grande. E depois, lá está, o enriquecimento daquele sistema de informação, portanto, a monitorização do NDVI, portanto, dá-nos a parte da COPA, da performance fotossintética, a parte da condutividade elétrica do sol, portanto, os levantamentos também a adoção começa a ser bastante interessante, quer em culturas existentes, quer em pré-plantação, portanto, no planeamento das culturas permanentes, muito interessante esses desenvolvimentos. Monitorização da produtividade por GPS, também já acontecia, ainda acontece, mas acontecia muito no passado, prestadores de serviço com cartas de produtividade que as forneciam aos produtores, e os produtores não viam uso prático daquela informação, e, portanto, penso que a sensibilidade para esses dados já começa a aumentar, mas ainda dentro da nossa escala, não é? O controle automático da secção de trabalho, fertilização diferenciada no espaço, não é? Portanto, também começa calagens diferenciadas, fertilização diferenciada. A fertilização tem uma vantagem grande em relação à gestão das cartas de produtividade, que é a seguinte, que é o facto de nós termos um indicador, uma métrica, que são as análises de terra, as classes de fertilidade das análises de terra, permite-nos ter ali uma métrica intermédia de performance, não é? Portanto, o facto de ele fazer uma georreferenciação da fertilidade do solo e saber que, pressuposto, quer estar a 200 ppm em toda a área da parcela, e, portanto, isso dá-me aqui uma forma de controle de um processo bastante simples, quando comparado com a produtividade, em que tem N fatores que a afetam. E, portanto, voltando ali àquele desafio inicial, portanto, e ligado ao estado da arte, é como é que nós aceleramos. E eu tenho, em relação à aceleração, portanto, que é disso que se trata, portanto, a adoção já começou, a sensibilização já começou. Eu, em relação ao uso das cartas de NDVI, eu acho que ninguém arriscaria a dizer um número, mas lá serão centenas de hectares, seguramente, porque são tantas as plataformas e é tão fácil o acesso que com o NDVI, por exemplo, que certamente estamos a falar de muitas centenas de hectares. E isso, cá está, portanto, é uma variável muito simples, mas que nos dá uma coisa que na história da agricultura nunca existiu, que é uma capacidade de semanalmente aferir a capacidade das culturas fazerem a fotossíntese e produzirem, não é? Portanto, isso é um raio-x fantástico que nos permite aferir técnicas, permite-nos ir ao campo em zonas específicas e perceber os fatores limitantes e depois atuar localmente. Agora, há aqui um exercício que está em curso e que a mim dá grande otimismo, que é este da definição de um plano estratégico para a digitalização da agricultura portuguesa, liderado pelo GPP, pelo engenheiro Souto Parreiros, e em que portanto, foi aqui feita uma análise SWOT. Eu depois posso disponibilizar a apresentação, mas foi feita uma avaliação crítica de como é que estamos deste ponto de vista, e a nível nacional. Portanto, a ambição aqui portanto, o propósito é a adoção
generalizada, portanto, nos vários sistemas de produção, várias dimensões, várias culturas, e não é só da produção, mas também de toda a fileira, portanto, desde a produção até à distribuição, tanto que neste grupo de trabalho essas várias sensibilidades estão devidamente representadas. Os diversos pontos fracos que são sebejamente conhecidos, o recurso a práticas estão muito reduzidos. Isto é algo que o Martin muitas vezes o ouça a martelar nesta área, portanto, coisas tão simples como contas de cultura, organização, etc. A questão de falta de mão de obra especializada, também muitas vezes indicada como fator. Portanto, isto é bastante vasto. Depois as diversas oportunidades, os grupos operacionais, os centros de competência, portanto, a tal inovação institucional que temos tido e que, de facto, podem ter aqui um papel-chave em todo este processo. A questão de termos a organização da produção também é uma oportunidade grande, portanto, já termos organizações estáveis e consolidadas e que podem dar aqui um apoio grande na adoção. E depois também ameaças, não é? Portanto, há tecnologias que não estão maduras, é verdade, portanto, este é logo ali o primeiro ponto. Este é um ponto em que, por exemplo, ainda esta semana tivemos o evento do projeto 10 Agro, que batalha um pouco aqui neste ponto, que é, dada a proliferação de tecnologias, de plataformas, de sensores, etc., é preciso fazer um pouco de mapeamento, não é? O que é que existe, quanto é que custa, como é que se aplica, etc., etc., e esse projeto tem essa ambição de fazer esse mapeamento que me parece bastante útil. E portanto, isto aqui, eu este problema costumo chamar-lhe um pouco a necessidade da definição do roteiro de adoção, não é? Portanto, há aqui um pouco de, ok, percebemos que isto funciona e agora como é que eu começo, não é? E isso, pronto, começa-se a estratégia para começar e para implementar, já começa a ficar bastante consolidada. E pronto, e isso reduz bastante a margem de erro, não é? Há certas coisas que são pontos que são coisas que não devem ser feitas. Por acaso também tenho um slideshow sobre isso, mas não os trouxe aqui hoje, de alguns princípios condutores aqui da adoção nas explorações agrícolas. Os famosos problemas da cibersegurança, interoperabilidade, etc. E, portanto, a ambição deste grupo foi, portanto, não só elencar, fazer aqui a parte da análise SWOT, mas também a construção de medidas que já foram discutidas com um grupo mais alargado de entendidos do setor, e pronto, e leva aqui a propostas como criar uma rede de explorações inovadoras, não é? Portanto, as explorações modelo, que podem ser usadas como locais de disseminação para, em inglês, os demonstration farms, podem ser depois usadas para disseminar o conhecimento para outras, o incentivo ao papel das OPs, coisas muito vastas, promoção de grupos operacionais, até a questão do rejuvenescimento, que é algo que está em discussão, bastante discussão, a questão do rejuvenescimento do tecido empresarial, a promoção dos jovens agricultores, passagem de geração. Portanto, sabemos que a apetência para o digital é bastante superior nas camadas mais novas, e isso pode não só ajudar o setor a fazer o upgrade, como até atrair jovens mais jovens para o setor, que é algo que também precisamos desesperadamente. E pronto, e portanto, aqui exaustivamente,
exaustivadas aqui as várias medidas propostas que são as que estão em discussão no âmbito do PEPAC e da próxima reforma. Para finalizar, muito rapidamente, só dar-vos um exemplo. Eu vou apresentar aqui uma conversa que tive por WhatsApp esta semana com um colega, não vou revelar o nome porque ele não chegou a confirmar que podia fazê-lo, mas anonimamente. Foi um colega que me enviou por WhatsApp uma imagem, que colheu uma imagem Sentinel colhida numa plataforma, aqui um índice de estação e aqui o visível, e perguntava-me: Ricardo, dá-me uma ajuda que eu não sei o que é que se passa nesta parcela, porque tenho aqui estas manchas com NDVIs mais baixos, que se vê ali que tem menos, é o sorgo. Eu não sei o que é que se passa porque eu fertilizei como deve ser, eu mobilizei, etc. E tenho aqui estas manchas e não sei o que é que se passa. E eu, de contínuo, ok, então vamos aqui, isto numa conversa de WhatsApp em 10 minutos, ok? Vamos aqui olhar para a imagem, isto é do lado esquerdo Google Maps, do lado direito é o Bing Maps, que tem imagens diferentes. Começamos logo aqui a ver que estas manchas que aqui aparecem se correspondem a zonas que aqui também têm aqui alguma coincidência com manchas que aparecem na carta por acaso a imagem que está no Bing não tem cultura e portanto dá para ver aqui as manchas de sol. Passando para outra plataforma, com a capacidade que é uma coisa que eu acho muito importante, que é a capacidade de alterar, de fazer um zoom na legenda, portanto, em vez de ter, por exemplo, como acontece com o OneSoil e outras, ter apenas 0 a 1, podermos ter especificamente para cada parcela 0,4 a 0,6 de NDVI, por exemplo, e foi feito precisamente, isto é Land Viewer, de acesso gratuito, para fazermos aqui, vermos onde é que está o melhor e o pior, ok? E percebemos de facto que há aqui muita variabilidade e há aqui zonas que estão de facto com bastantes problemas. Também a carta de solos, portanto tinha aqui no QGIS e pus a carta de solos, o que é que vi? Solos domínio, aqui solos aluviões aqui se juntam à linha d'água e aqui solos argiloviados. Portanto, solos argiloviados sabemos que são solos com algum hidromorfismo, com problemas de drenagem interna, o que começava aqui a compor um puzzle, não é? Depois outra coisa que fomos fazer, um diagnóstico muito simples, é ver imagens do passado. Portanto, isto é este ano, 2021, fomos ver a 2020. Ora, se eu tiver o mesmo padrão no ano passado e nos anos anteriores, quer dizer que a causa daquela variabilidade é qualquer coisa que é mais perene do que a gestão, do que se fertilizei A ou B ou C, ou se mobilizei A ou B ou C. Portanto, isto já nos muda-nos completamente aqui a forma de pensarmos e de resolvermos os problemas. Ou seja, o que é que este exemplo é paradigmático? De que isto tudo em 10 minutos e gratuitamente, não é? O que é que isto nos diz? Diz-nos que nós com as ferramentas que temos hoje em dia podemos muito rapidamente despistar, não é? Portanto, fazer como o médico, não é? O médico, quando olha para nós no consultório, manda-nos fazer exames, observa isto e aquilo e vai fazendo ali na sua chave dicotómica, vai ali fazendo o diagnóstico. E é o que estamos aqui a fazer. Temos estas ferramentas para... Não é um fator limite, não é um problema deste ano, é um problema perene. Se é um problema perene, deriva do solo ou da condição topográfica. E, portanto, isso dá-nos logo um roteiro daquilo que temos que fazer. Abrir perfis, avaliar compactações, drenagens, etc. E pronto. E ficava-me por aqui. Desculpa, Martin, ter-me alongado. E agora vou aqui...